Fala pessoal, eu sou Carlos Caçaú. No vídeo de hoje vamos falar sobre maconha, vamos mexer no vespeiro aqui, porque eu sei que vai ter gente que vai se incomodar bastante com algumas coisas que eu vou dizer, vai ter gente que vai se identificar, e o meu desejo é poder promover uma redução de danos, né? Poder trazer um pouquinho mais de consciência e alerta aí sobre o poder dessa substância real, assim, coisas que eu sinto, que estudo também, e que eu acredito que a nossa sociedade de maneira geral, cada vez mais jovens, ou até pessoas mais velhas também, não tem muita consciência sobre o que está botando para dentro do corpo e os efeitos que isso pode trazer. Eu só falei sobre a relação da cannabis com o autoconhecimento, a espiritualidade, uma vez aqui nesse canal, foi alguns anos atrás. Vou deixar esse vídeo aqui em cima. Vale muito a pena você assistir esse vídeo antes desse aqui, tá? Porque nesse vídeo aqui eu vou falando em detalhes assim sobre uma jornada pessoal de uso, desuso, e o que isso me trouxe, o que isso me gerou de clareza, o que eu pude perceber de outras ferramentas sutis, por exemplo, a meditação, a respiração, outras práticas que me levam para o mesmo estado ampliado de consciência que a cannabis pode nos levar e que são mais seguros. E como assim estado ampliado de consciência através da maconha, através da cannabis? Pois é, se isso é uma novidade para você, saiba que essa planta é muito sagrada para os povos, especialmente ali da Índia e da China, há muitos anos. O primeiro registro de uso tem mais de 4.000 anos da resina de cannabis lá na China. De maneira geral, ela é uma planta que fez parte do desenvolvimento da humanidade, seja para o uso do seu óleo, né, e sua sacralidade também, ou do fumo também, como faz até hoje lá na Índia também, ou também para cordas e tecidos e papéis e tudo isso. Ela fez parte, muito parte da nossa história. Mas no que tange o âmbito do autoconhecimento, da espiritualidade, desse estado sutil, estado ampliado de consciência, bom, para quem já teve contato com essa substância, sabe que ela vai aflorar os seus sentidos, né? A música fica diferente, você consegue olhar para o mundo, ver mais beleza, perceber maiores nuances, as coisas ficam diferentes de serem percebidas, né? O sabor fica mais gostoso, né? Tudo, ela mexe muito com os prazeres. Até o tempo também pode passar de maneira diferente, ou então o volume de sincronicidade que você percebe acontecendo, ou seja, elas já estão acontecendo, você está percebendo mais. Então a sua consciência está um pouquinho mais atenta a perceber os pontos se encaixando, os pontos se conectando e as coisas acontecendo ao seu redor 100% do tempo. Eu não vou ter imagem aqui para mostrar para vocês, mas eu passei 2 meses na Índia. E nesse período que eu tava lá, eu peguei um ônibus para ir de Nova Delhi para Rishikesh, né? E nas montanhas, assim, a cannabis ela vem da região das montanhas, região mais montanhosa. E ela cresce igual mato, galera. Ela cresce igual assim, ó, igual capim assim do lado, sabe? Eu lembro que eu peguei um busão lá de 6 horas de duração ou mais, e durante umas 3 horas de estrada era só maconha, assim, ó, pra tudo quanto era lado. No Nepal também passei 15 dias, atravessei o Nepal de moto lá com os amigos, encontrava maconha crescendo naturalmente, encontrava maconha crescendo no meio da cidade, assim, sabe? Os matinhos crescem assim na beiradinha, assim, tinha um pé de maconha crescendo no meio da cidade. E por que eu tô falando isso? Porque é engraçado você estar num outro país, numa outra cultura, que olha pra essa mesma substância, pra essa mesma planta com um outro olhar. Totalmente diferente do olhar condicionado que a gente teve aqui. Eu, a primeira vez que eu botei um cigarro de maconha na boca, eu tinha assim, uns 24, 25 anos. Foi a minha primeira viagem internacional, eu tava lá em Amsterdã, na Holanda, porque era legalize, era legalizado. Eu falei assim, tá bom, vou experimentar esse negócio aqui, mas eu tinha um preconceito absurdo, porque eu cresci no morro no Rio de Janeiro. A boca de fumo era na esquina do meu quarto, era na esquina da minha casa era casa de esquina. E aí eu ficava só ouvindo o bipzinho do rádio dos caras, e os caras botavam droga assim na minha janela pra esconder quando a polícia tava passando. Eu dormia com cheiro de marola, de maconha, quase todas as noites ali dos bandidos fumando na esquina da minha casa. Então eu cresci dentro desse contexto, olhando para aquela situação, e meus irmãos também, que também nunca tiveram contato, também julgavam muito, a família inteira, né? A gente falou assim, cara, não chega perto disso e tal. Então eu, até na faculdade de biologia que eu fiz, cara, uma galera também consumia com frequência, eu falei assim, não, tá maluco, ainda julgava muito, falei assim, põe de vagabundo e tal, maluco não quer nada. Comecei a quebrar meu preconceito quando eu passei pro mestrado, e aí no mestrado tinha uma amiga minha que ela era muito maconheira, ela tava lá no mestrado, estudante e tal, e não foi fácil passar pro mestrado. Aí eu falei assim, pô, então não é todo mundo que é vagabundo não, né, tipo, tem gente estudiosa, tem gente e tal. Isso lá com meus 21 anos, né? Então 23 anos. Então comecei a quebrar o preconceito por aí, sabe? Por isso que quando eu fui fazer minha viagem, eu tive contato pela primeira vez. Mas como eu já falei até nesse último vídeo que saiu no canal, durante a minha viagem pela Ásia, eu consumi. Fez parte da minha viagem, assim. E com certeza teve alguma influência, assim, na forma como eu olho pro mundo hoje. Só que ela teve suas influências positivas e suas influências negativas também. Ao mesmo tempo que eu tava ali me abrindo pra espiritualidade, aprendendo um monte de coisas novas, tendo conversas profundas quase todo dia com as pessoas que eu conhecia pelo meio do caminho viajando, ela me trazia muitas ideias, muita visão, assim, muita visão clara de como as coisas poderiam acontecer. Só que quando você sai daquela força, né? Quando você tá nela, até é difícil às vezes você executar. Você tem muita ideia, agora você transformar aquilo ali em ação já é um baita gargalo.
Agora, quando você tá ali, você tem ideia, e depois você voltar pro seu estado natural de consciência, você não consegue nem às vezes expressar em palavras ou registrar aquele insight que você entendeu e que poderia se tornar um projeto. Ou até um outro detalhe também, quando você tem a ideia, quando vai lá, expande a tua visão, e você tem uma ideia genial assim de como as coisas poderiam ser, você não é capaz de ver todos os pequenos passos que são necessários ser dados até a sua ideia chegar à conclusão. Então você só tem uma ideia. Agora, todos os micro detalhes que estão no meio do caminho, aí você não é capaz nem de dimensionar isso, ou até de ter a firmeza, às vezes, de executar. Então, por ser uma planta que mexe com as suas percepções e que mexe com as suas ideias, com o seu intelecto, né, com o seu raciocínio, ele está trabalhando com isso aqui, ó. Agnya Chakra, tá trabalhando com o seu Ajna Chakra, trabalhando com o seu terceiro olho, com o seu sexto chakra, que é o espaço da intuição, é o espaço das ideias, é o espaço do intelecto, da sabedoria, da conexão com o mundo espiritual também. Através desse sexto chakra aqui, desse terceiro olho, desse centro energético, a gente é capaz de perceber as ilusões e de atravessá-las também. Só que é muito difícil a gente ter uma firmeza mental. Assim, a gente não constrói isso na nossa vida, a gente não trabalhou para isso, né? A nossa cultura, a nossa sociedade não desenvolve esses aspectos na nossa vida. A gente conseguir estar dentro desse espaço onde o intelecto e a intuição está aflorada, a imaginação está aflorada, e ainda assim a gente ter um grau de retidão e de concentração para conseguir de fato navegar dentro desse lugar e não ficar só se perdendo viajando na maionese. Né? Tipo, tendo um monte de uau, de deslumbres ilusórios, brincando com a sua mente, né? Você está consumindo uma parada que brinca com a sua mente. Muitas vezes vai ser difícil você ser capaz de distinguir o que é real do que é imaginário, quando você está em contato com essa substância e tendo esse chakra, que é esse centro energético tão ativado, tão abertão aí durante esse processo. E é justamente essa dificuldade de distinção do que é real do que é imaginário que pode comprometer a saúde mental de uma pessoa, que pode colocar uma pessoa num estado ansioso, num estado de síndrome do pânico, até mesmo em contato mesmo, né? Tendo uma crise de pânico, como eu já tive, consumindo Bang Lassi, né, que é o iogurte de cannabis que eu consumi lá na Índia. Eu tive uma crise de pânico na rua, de olhar para todo lado, olhar para tudo que estava acontecendo e achar que as pessoas queriam me machucar. Eu tava com essa câmera aqui na mão, um tripé com tudo isso, e, enfim, me sentia ameaçado o tempo todo. E é difícil, não é simples, sabe? Isso tem acontecido com cada vez mais frequência devido à intensidade e o grau de poder das plantas que o pessoal tem consumido hoje em dia. E esse era o ponto que eu queria chegar. A verdade é que você não tem a menor ideia do que você está consumindo hoje. O que você está botando para dentro do seu corpo. Que é totalmente diferente da cannabis que se consumia lá 2, 3, 4 mil anos atrás lá na Índia, onde aqueles sábios lá, que além de terem muita prática do seu próprio corpo, da sua própria mente e tal, para poder então utilizar essas substâncias para navegar no espaço metafísico e trazer insights daquele lugar, além disso, não é mais a mesma planta. Ao longo de todos esses milênios e séculos, e principalmente nos últimos 50, 60 anos que ela vem sendo comercializada pelo mundo inteiro, essa planta já foi tão hibridizada, já foi tão misturada, que é impossível você ter certeza daquilo que você está consumindo. E por que isso é importante? Para você saber as concentrações desses psicoativos dessa planta. Quanto de THC tem aí? Quanto de CBD? Quais são os efeitos esperados? Qual o risco que eu estou correndo de estar consumindo essa florzinha aqui que algum amigo aí me trouxe aí, me deu de presente, e que eu tô aqui no barzinho aqui com os amigos aqui no meio desses containers aqui, tô aqui, vou fumar umzinho aqui, pronto, e daqui a pouco tá tudo meio se derretendo, eu tô sentindo um monte de coisa, eu entro numa nóia, um monte de coisa pode acontecer, você perde o controle sobre a sua mente e você não sabe por quê. Às vezes é um evento desse, um episódio desse que pode te gerar um trauma, pode gerar uma sankara, uma ferida da sua consciência tão profunda que dá-lhe de processo, dá-lhe de terapia, dá-lhe de ritual depois pra você sanar, hein? Tem um mini doc também muito bom na Netflix, que é o Explained, que vai falar sobre isso, né? Explicando. E aí tem um episódio lá que é sobre maconha especificamente, que vai mostrar essa correlação, essa hibridização, toda essa variabilidade das plantas hoje que são anormais, são plantas que não são as plantas naturais, que não são lá a cannabis índica lá que cresce lá nas montanhas da Índia, que é fraquinha, que vai só baixar um pouquinho só os seus sentidos, baixar você botar num estado de relaxamento para que a meditação seja profunda. Não é mais isso que está chegando aí no mercado para o jovem, para o adolescente consumir. E eu acredito que isso é muito sério, isso é perigoso. Eu sou grato por eu ter começado a consumir cannabis lá para meus 27 anos, sabe? Tipo, depois formação do cérebro já tinha terminado, né? Que fala assim, o cérebro ele vai se formando até seus 25 anos de idade. Ter tido essa relação com essa planta um pouco mais velha me trouxe um pouco mais de maturidade para não gerar laços emocionais, que eu vejo que tem muita gente que começou a fumar com 13, 14, 15 anos
que tem laços emocionais com a parada e sabe que aquilo ali faz o mal pra ela, que aquilo ali não ajuda ela na sua vida cotidiana, em tocar seus sonhos pra frente. Desde que eu tive contato com a ayahuasca pela primeira vez lá em 2015, cannabis nunca mais foi igual. Ela tem um potencial de ser altamente psicodélica, mas é muito psicodélica mesmo. Às vezes até mais psicodélica do que eu sinto lá dentro da ayahuasca. E é justamente por isso que eu tenho um baita respeito por essa planta, um baita cuidado. E às vezes eu pareço um ET, que eu tô no meio dos amigos que são músicos, a galera lá da espiritualidade também, tô trocando uma ideia, e daqui a pouco a pessoa levanta um baseado aqui pra fumar. Eu falei, não, valeu, de boa, não fumo não. Assim, como assim não? Você, não fumo, eu tô de boa, não tô afim não. Tipo, pra mim, se eu for fumar, cara, sim, se eu for ter contato com essa parada, vai ser assim, uma vez, 3 vezes no ano, no máximo, dentro de um contexto ritualístico na minha casa, às vezes poucos amigos, cantando junto, botando músicas, mantras e músicas indígenas e um monte de coisa, pra eu poder abrir um espaço de navegação interna muito profundo que essa planta pode proporcionar. Mas não é algo que eu faço assim pra ficar curtindo no barzinho e tal, porque eu sei o risco que ele me oferece, eu sei que aquilo ali abre um campo sutil e eu não tô afim de lidar, minha mente não tá preparada pra tá digerindo tudo aquilo, a verdade, né? A verdade de Deus acontecendo e toda a complexidade, né, da existência acontecendo no momento que eu tô ali, sei lá, sentado comendo batata frita no restaurante. E eu gosto de partilhar aqui a minha vivência pessoal, porque eu acho que isso ajuda você a se ver na mesma história, né? Se perceber na mesma situação. E eu tenho um desejo de compartilhar isso, para que a gente possa refletir junto. Falar assim, cara, será que mesmo vale a pena eu ficar me colocando nessas situações? Será que tem uma forma mais inteligente de eu usar isso? Ou de eu não usar isso, porque não tem necessidade de usar isso? Se a necessidade que eu tenho é de ter uma exploração espiritual profunda, eu te garanto, te dou toda a certeza que meditação, respiração, breathwork, tudo isso pode te ajudar muito mais, você chegar em lugares muito mais profundos, mais conscientes, sendo capaz de navegar e fazer perguntas, utilizar inteligentemente da sua clareza, da sua retidão dentro desses espaços sutis e poder extrair informação válida dali de dentro que vai sim ser capaz de ser implementada na sua vida com o estágio de consciência que você possui hoje. E a verdade é que cada um sabe de si. Se você está assistindo esse vídeo aqui até agora, com certeza você tem discernimento aí para conseguir pensar se isso é algo que realmente te ajuda, que contribui para sua vida, ou se é muleta, se só te arrasta, só te pesa, só te deixa dependente de algo para que você possa construir o que você deseja na sua vida. E galera, eu não sou contra a planta, pelo contrário, eu sou super a favor da legalização. Eu acho que ela é necessária para que a gente possa ter cada vez mais consciência e clareza daquilo que a gente está consumindo, quais são as concentrações e tudo mais, poder dar para as pessoas que têm mal de Parkinson, para as crianças que estão passando por uma situação delicada de saúde também. Enfim, eu entendo todos os benefícios de saúde que a planta tem e por isso meu desejo dela da legalização dela. Agora o meu ponto aqui nesse vídeo é, será que ela te ajuda mesmo no seu autoconhecimento ou são ilusões aí que você está criando de que ela está te ajudando, sabe? Esse é o convite à reflexão e eu espero que esse vídeo aqui tenha somado aí com suas indagações sobre essas plantas de poder, como utilizá-las, a sacralidade delas e que você tenha consciência de que isso que chega para você na sua cidade não é a planta sagrada que os yogis consumiam há 2, 3 mil anos atrás. Por mais que o cara vai falar para você, não, isso aqui é cannabis índica, isso aqui é cannabis sativa. Não é a mesma coisa, tá misturada, tá com outras concentrações, é outra planta totalmente diferente, tá? E guarda esses 3 pilares aqui que eu vou te falar sempre que você for interagir com qualquer substância. Em inglês eles vão chamar de set and setting, mas eu chamo em português de 3 pilares, que é dose, ou seja, qual é a concentração disso, qual o volume disso que eu estou consumindo, que você não sabe, porque você não sabe qual é a dosagem de THC e CBD que você está consumindo. Intenção, ou seja, para quê, onde é que eu tô, qual é o meu objetivo aqui de trazer isso para o meu corpo. E circunstância, interna e externa. Circunstância é onde eu tô, com quem eu tô, se eu estou me sentindo seguro, à vontade, se eu sei, conheço os caminhos aqui todos. E interno também de qual estado mental que eu tô, como é que anda meu grau de ansiedade, de angústia, de pressão sobre a minha vida, enfim. Tendo clareza esses 3 pontos, dose, intenção e circunstância, você tendo clareza sobre isso, isso vai ajudar você a ter uma boa experiência, tá? E você conseguir sair dessa experiência com insumos benéficos para sua vida. Caso isso não esteja claro, né, aperta o cinto aí que you up for a ride. Beleza, eu não tô aqui pra ficar cagando regra não, só senti mesmo de dividir um pouquinho mais sobre esse tema devido ao vídeo que eu fiz na semana passada, que tá aqui no cantinho, onde eu falei sobre cannabis um pouquinho também, como ela pode atrapalhar, iludir as pessoas, então eu decidi aprofundar um pouquinho mais. Mas assiste esse vídeo antigo aqui que eu acho que ele vai te trazer mais clareza ainda sobre o tópico, falou? Vejo você no próximo vídeo. Um abraço, deixa a sugestão de tema aqui embaixo, o que você pensou sobre tudo isso que a gente falou aqui. Abraço!